Prédios grandes à minha volta. Olho ao redor e me sinto acuado no meio de tantos apartamentos que me cercam. Quantas pessoas devem estar ao meu redor? Algumas centenas, talvez cheguem a um milhar. Todas elas estão ocupadas demais para notarem minha presença. Ali, entre elas, sentado e as observar. Eu não consigo ver quem são essas pessoas, mas sei que elas estão lá. Vejo luzes das janelas, escuto barulhos de janelas fechando, ouço vozes chamando nomes. Escuto uma infinidade de sons e consigo distinguir quem pode estar em casa. Escuto uma gargalhada solitária, de uma voz feminina, mas ela é curta. Parece ter sido tão breve quanto o caminho que fez até chegar aos meus ouvidos. Em um labirinto de prédios no centro de São Paulo, vejo sombras à minha frente. Um prédio com janelas grandes e largas. Lá está um rapaz realizando uma série de arremessos contra a parede com algo que se parece ser uma bola. Deve estar a uns 300, 400 metros, para menos que isso. E fico me perguntando por que raios ele faz esse movimento repetitivo. Vejo sombras somente. E em sequência aparece um ser humano baixo. Pode ser uma criança ou um adulto, mas de cabelos longos. Deduzo que seja uma criança. Então o adulto dá lugar à criança, que se aproxima mais da parede e levanta as mãos à cabeça para tentar imitar o gesto do adulto. Mas não vejo arremesso e parece que depois a luz se apaga. E não sei mais dizer se retirar-se do cômodo ou se continuar com a luz apagada. Volto meu olhar para as torres e as dezenas de apartamentos à minha volta e me pergunto: será que fui notado? Eu sei da existência delas, mas será que elas sabem que eu estou ali a observá-las? Será que elas sabem que um único par de olhos está percebendo suas luzes, sons e sombra no meio de tantas pessoas? Acho que não fui notado, pois tentei fazer o menor barulho possível. Melhor assim. Tudo bem. As coisas têm se resumido a poucas dedicações de atenção. Falta-me sempre aquele algo a mais. Às vezes acho que não sou capaz de fazer, mas aí me deparo com tantas coisas já realizadas que eu acho que não falta capacidade, mas sim coragem e oportunidade. Basta gastar aquela atenção e foco que você guarda, sabe? Aquele restinho de racionalidade em querer ler algo ou tentar entender. Como já falei em outras vezes, é quebrar aquela inércia, sair do marasmo. E mesmo que custe energia, às vezes é melhor não se deixar ser levado. Às vezes você pode parar em lugares que não queria estar. Então, sempre é bom ter uma escolha, independente da situação que você esteja. Estar lúcido pode te tirar de enrascadas, principalmente quando você está em um ambiente reunido com outras pessoas a esperarem aquela carne chegar. Acho que falta um pouco mais de interatividade e atividades que fujam da esfera do comum. Trabalho, casa, filmes, séries parece sempre uma autoanálise pessoal contada para outra pessoa que se interessar ouvir por sua vida. E assim, incrível e me parece ser egoísta, em certa medida. É incrível, pois como pode uma pessoa parar para ouvir outra pessoa? O que será que está em jogo? Essa pessoa pode ser um estranho, o que me é mais curioso ainda. Por que devo ouvir ideias de um estranho? Querer saber da vida da outra pessoa é um processo de aprendizagem, de saber como aquela pessoa conseguiu passar por aquilo que ela está descrevendo. E muitas das vezes, eu confesso, eu acho que se vale de uma mentira. Alguns fatos. Por isso sempre me proponho a contar aquilo que lembro, ou aquilo que quero lembrar. Mas querer saber a vida do outro pode também ser um ato de afeto. Você pode estar se cagando pelo que aquela pessoa passou, mas pelo fato de você estar em um ambiente social, disposto a conversar com as pessoas, às vezes você deve ouvir histórias que você não queria saber e não agregará nada apenas por consideração àquela pessoa. Passado um tempo, uma sensação de pena e tristeza me envolvem, pois ao não ter coragem de falar que as histórias da pessoa são chatas, você é obrigado a ver e presenciar a vida decadente da pessoa, com histórias mais chatas e sem graça de uma vida trágica. E ainda sendo mais trágica a própria vida é saber que a pessoa aceita o fato como dado e ainda se gaba ao contar. Por isso não conto histórias da minha vida. Não sou egoísta o suficiente para me sujeitar a um ponto de querer ouvir uma pessoa que não quero só para depois eu contar algo sobre mim. Esse egoísmo é o que me mantém lotados esses estabelecimentos recheados de drogas. Em certa medida, pois às vezes tem pessoas legais
nesses lugares, mas elas são tão legais que não estão com você. Você está ao lado de fracassados e egoístas. Será que isso não torna igual as pessoas ao seu redor? De- Depende muito do grau de comparação. À primeira vista, sim, você é semelhante a todos à sua volta, e as pessoas não irão se esforçar para saber quem é você e o quão diferente você é de seus amigos retardados. Quando isso acontece, é uma excepcionalidade, é uma atenção sempre se faz necessário ter aquela lucidez para saber se a pessoa quer te ouvir, tem segundas ou terceiras intenções, além de querer saber de sua horrível e chata vida. Pode ser apenas uma pessoa curiosa, como sempre fui. Às vezes é novato ou experiente e quer saber até onde pode chegar uma conversa com você. Então talvez aquela impressão de fracassado em um primeiro momento mude à medida que ela conversa com você e veja que você é uma pessoa que sabe agradar a outra pessoa, não sendo tão egoísta de vangloriar tudo que realiza, faz ou conquista. Mas também pode ocorrer de que aquela ou aquele preconceito se concretize e ela perceba que fezes também exalam de sua boca. Nesse caso, há duas saídas. Tente ser social e contornar essa primeira opção, tentando mostrar que as outras intenções ainda podem ocorrer. Ou você pode realmente aceitar que está falando merda pela boca e continuar dizendo, pois percebe que a outra pessoa não terá energia suficiente para querer saber mais ou querer argumentar. Então você poderá perceber que tudo o que você acredita não agrada a ninguém além de você mesmo, sendo isso ainda questionável. Mas mesmo assim, a pessoa continuar conversando com você, entra aí as outras intenções. Essas podem ser de caráter sexual ou mortal, pois vai depender do tipo de pessoa que você e os envolvimentos em que você se anda metido. Em todo caso, sempre se mantenha atento e sempre duvide de tudo. De todos os males, tirando a intenção mortal, que dessa você não escapa, a intenção sexual é, pra mim, a pior. Pois a pessoa egoísta parou pra te ouvir falar merda, pois te achou atraente e quer sentir o que você tem de oferecer melhor. Pois aí, nesse caso, você pode dizer blasfêmias que a pessoa ficará lá, mas ela tem que estar muito drogada para conseguir ouvir o que você está dizendo. Porque se estiver sóbria, a probabilidade de você conseguir uma foda é muito baixa. Você tem que ser muito simpático, ou seja, estar disposto a querer muito saber da vida da outra pessoa só para ela poder te acariciar, o que é uma forma de egoísmo tão baixa, pois você quer transar com a pessoa para ela te proporcionar prazer. Sua relação se mantém sempre nas segundas intenções, e as primeiras, aquelas referentes a conversas infrutíferas, e tornam relações casuais intensas, mas efêmeras. Pois ninguém aguenta ouvir sobre a vida bosta da outra pessoa. Às vezes, sendo mais comum do que eu esperava, a vida da pessoa é tão bosta, mas tão bosta, que quando ela escuta sobre a vida de outra pessoa também tão bosta como ela, há uma certa atração de merdas, e essas duas pessoas de vida chatas e egoístas e bostas se juntam para tentar se autoajudar em uma vida de merda recíproca, então se formam os casais que de duas pessoas merdas consegue transformar aquela bosta toda em adubo fértil, para que germine uma vida pura e incauta, uma criança. E que tenha a possibilidade de conseguir uma vida menos merda que aquela que eles tinham antes de você nascer, e que continuarão a ter quando você tiver consciência do mundo em que vive. E que além de você e da merda da sua família, ninguém mais vai querer saber sobre você. Até que, se você não fizer nada para sair desse estado letárgico, você encontre outra pessoa com vida de merda e tente transformar essas bostas todas em adubo. Que o fruto gerado apodrecerá e se tornará merda também. Então, fique atento sempre para não se iludir com as pessoas que se aproximam de você e queiram saber mais sobre você, pois ou a conversa vira um encontro casual e vocês transem algumas vezes, ou uma única vez só, ou a conversa vire uma atração mútua de fezes, então se prepare para mais podridão em sua velhaca e suja vida. Por isso, recomendo grandemente que sempre se mantenha lúcido e racional, atentos a todas as ações à sua volta, pois esse mecanismo de merdas que se encontram e produzem adubo, que vem a se tornar merda e depois encontra outra merda e produzem adubo e assim consequentemente, para mim é, na minha opinião, um dos mecanismos que torna a espécie humana a dominante no planeta Terra.
Assim você poderá saber em que buraco se mete e saberá como escapar. Recomendo imensamente que não se drogue e, se possível, seja uma pessoa estudada. Se tiver diploma, melhor, por conta do egoísmo, pois de todas as merdas que tem aí nas nossas vidas, inclusive você, tente ser aquela bosta de referência pelo menos.